Oferecimento Cosefer Seguros, 60 anos de seguro com você. Boa noite, amigos telespectadores da Rede Opinião de TV. Estamos dando início a mais um programa Direito em Foco. Eu trago como convidada desta noite a minha colega advogada criminalista, também professora universitária, leciona na Faculdade de Direito das Claretianas em Rio Claro e também na Unip em Limeira, Yádia Machado Salum. Boa noite, Yádia. Boa noite, Maurício. Tudo bom? É uma satisfação tê-la mais uma vez. A Yádia participou recentemente de um debate aqui. Sobre o desarmamento, né? Exatamente, com a professora Fernanda Escobar. E hoje nós vamos falar também, nós já abordamos esse tema com outros convidados, mas é sempre importante nós estarmos oxigenando os prismas e as óticas de se analisar, de se interpretar essa recente lei que alterou dispositivos do nosso Código de Processo Penal, em especial que diz respeito aí à diminuição das hipóteses da prisão preventiva, a criação de medidas cautelares no processo penal. Enfim, Yádia, sob a sua ótica de advogada, você milita na área criminal também na cidade de Rio Claro, que nos assiste, inclusive, e também leciona já há muito tempo em cursos de graduação e pós-graduação em Direito. Como é que você encara essa modificação? Isso é salutar para quem? É salutar para o criminoso? É salutar para a sociedade? Como é que você analisa isso aí? Eu, pela ótica assim, de uma profissional da área criminal, a gente vê essa lei como uma maneira de salvar, amenizar a precariedade do sistema carcerário. O que seria mais fácil, Marangoni, construir centenas, milhares de penitenciárias, presídios, ou editar uma simples lei que diminuísse os requisitos para se decretar a prisão provisória? Né? Aliás, eu costumo dizer que o presídio, as vagas em presídio não dão voto, né? Então, talvez seja muito mais interessante para o nosso legislador... Com certeza também. ...criar uma alteração que beneficie, né? Então, ainda mais. A gente está realmente numa superlotação visível do sistema carcerário. Então, essa lei tentou realmente amenizar. Então, o que ela fez? Ela diminuiu as hipóteses que o juiz poderia decretar uma prisão provisória de alguém dentro do curso do processo, né? E a alternativa a isso foi criar as medidas cautelares, que seriam o quê? Ao invés dele ficar preso, aguardando o julgamento dentro de um presídio superlotado, né, abarrotando o sistema carcerário, ele fica em casa, numa prisão domiciliar, ou ele fica condicionado a comparecer periodicamente ao fórum para assinar lá a carteirinha, né, de atividade do que ele está desenvolvendo, não frequentar determinados lugares, o pagamento da fiança, o monitoramento eletrônico, não chegar perto de determinadas pessoas. Então, o juiz vai acabar agora trocando a prisão provisória por essas medidas cautelares. Então, ao invés de enviar esse réu ainda, né, que está aguardando julgamento, dentro de uma presídio, de uma penitenciária, de uma cadeia pública, ele vai continuar no seu domicílio. Mas não temos ainda, de uma forma pontual, até exata, o número de pessoas que acabaram sendo beneficiadas quando da entrada em vigor dessa legislação. Uhum. Alguns órgãos de imprensa falam em 20 mil pessoas que teriam sido soltas no estado de São Paulo, enfim, nós não sabemos efetivamente esse número. Uhum. Mas eu te pergunto, do ponto de vista da fiança, nós temos visto o caso, por exemplo, daquele empresário que, num acidente de trânsito, acabou por vitimar uma colega nossa advogada, pagou uma fiança de R$300 mil. E nós temos também casos de arbitramento banal de valores de fiança. No seu entendimento, essa colocação, essa margem bastante ampla que a lei colocou para que seja arbitrada essa fiança de um salário mínimo a não sei quantas mil vezes o salário mínimo. Isso tem sido eficaz? Isso tem beneficiado muito o infrator? Ou, eventualmente, existem situações em que, mesmo com a fiança, ele não tem condição sequer de bancar a fiança? Então, a fiança, essa lei é de maio de 2011, entrou em vigor em julho de 2011, então, realmente, é uma aplicação recente. A fiança realmente era um instituto que a gente falava que estava em desuso, porque os valores precisavam ser atualizados por BTN, TR, né? E eram valores realmente insignificantes, ela acabava deixando de ter aquele valor de
de garantia mesmo do réu no processo. Agora, realmente, a fiança, como ela foi atualizada, foi colocada dentro das medidas cautelares, os valores foram atualizados, então existe a possibilidade de se arbitrar, né? Sempre tem uma margem mínima, uma margem máxima, e em razão da condição econômica desse agente criminoso ser ainda mais diminuída ou ser ainda mais aumentada. Então, realmente, hoje, a partir de julho, agora, né, realmente as fianças vão acabar sendo aplicadas realmente de maneira eficaz. Acredito eu, realmente, porque agora realmente tem valores atuais. Significativos. Isso. Senão ele acaba também por continuar a estimular a infração. Infelizmente, para o brasileiro, né, o que pesa mais é a pena do bolso, não é a pena privativa de liberdade. Então, se a gente realmente utilizar a fiança de maneira pesada, penas de multa de maneira pesada, realmente eu acho que aí esse caráter de impunidade vai um pouco diminuir. Você comentou também das inovações dessas medidas cautelares, a questão da fiscalização, o monitoramento eletrônico. Nós ainda estamos muito arcaicos nesse ponto, né? Nossa, extremamente arcaicos. É uma inovação do legislador o monitoramento eletrônico, fiscalizar, né, um réu em liberdade através de um equipamento eletrônico, é um avanço. Só que o aparelho que eu tive a oportunidade de ver era uma tornozeleira extremamente enorme. O réu tinha que ficar com um aparelho, né, uma maletinha, era um tipo de uma maletinha ao lado, não podia se ausentar não podia distanciar por mais de 30 metros dessa maletinha. Então eu fico imaginando um trabalhador, né, que porventura está respondendo processo criminal em que o juiz concede e determina o monitoramento eletrônico, ele chegar no emprego com aquela maletinha. Vai acabar atingindo até a própria dignidade dele, porque vai estar levando a indicar... Eu fico com medo, a indicar, né, que haja, das empresas no futuro determinarem exame médico mensal, onde o trabalhador tem que, né, ir de bermuda, ir de roupa, né, de banho, onde a tornozeleira vai ser aparente, entradas em banco, entradas em festas, entradas em estabelecimentos públicos, né, tem que entrar, levantar a barra da calça. Eu fico preocupada com esse aspecto, porque acho que o direito brasileiro, a sociedade brasileira ainda não está preparada para lidar com esse tipo de pessoa no convívio social. Eu pergunto para você, nós falamos da fiança, do monitoramento eletrônico. Como é que tem sido a aceitação dessa modificação legal, no seu ponto de vista até acadêmico, né, doutrinário, com relação ao primário? Ao primário, efetivamente, essa é uma forma de se evitar o enchimento ainda maior do sistema penitenciário, do sistema prisional brasileiro. E aquele reincidente? Então, o reincidente é aquele que já sofreu uma sentença penal condenatória e vem a praticar novamente um crime. Então, ele é considerado reincidente. Para o reincidente, existe a previsão da prisão provisória. A prisão preventiva hoje, ela é cabível, em regra, para crimes com pena máxima superior a 4 anos. E para ter pena máxima superior a 4 anos, realmente são aqueles crimes de extrema gravidade. Fora isso, réus reincidentes podem ser presos, né, preventivamente pelo juiz. Crimes que envolvem violência familiar, violência doméstica, não só contra a mulher, mas contra idoso, criança, pessoas com deficiência, né, doentes mentais. Esse tipo de crime também não interessa a pena. Pode encarcerar o réu, pode decretar prisão preventiva. Fora essas hipóteses, o juiz vai se utilizar dessas medidas cautelares. Essas medidas cautelares, na verdade, não é uma criação e inovação do legislador, porque ela já existiu no nosso ordenamento, mas lá na execução de pena, né? Livramento condicional, quais as condições? Ele comparecer mensalmente ou periodicamente no fórum, não frequentar determinados lugares, não se ausentar da comarca, não mudar de endereço sem comunicar ao juízo. Então, eram medidas que já existiam, mas para um outro contexto do processo penal. Agora, essas mesmas medidas foram encaixadas provisoriamente dentro de um processo.
Professora, é legal, né, as medidas cautelares? Seria legal, Marangoni, seria ótimo para a sociedade se tivesse fiscalização. Um juiz decreta uma medida cautelar de não frequentar bares, de se recolher à sua residência após as 18 horas. Quem vai fiscalizar? Não tem estrutura. Aliás, não tem estrutura, as próprias delegacias, aqui é uma forma da gente falar, não tem estrutura de pessoal sequer para atender o cidadão, que dirá para fiscalizar aquele que está subjúdice. Então, né? Aí decreta, né, um crime que envolve cônjuges. Não pode chegar, né, próximo de 200 metros do outro cônjuge. E se chegar? Não tem como. Não tem realmente uma estrutura. A gente não tem agente, não tem efetivo para fiscalizar esses atos. Também não temos estrutura cultural, né? Porque a simples imposição legal ou das normas que regem a sociedade, se tivéssemos uma sociedade culturalmente evoluída, ele per si ele cumpriria essa determinação, né? Infelizmente não é assim que funciona. Se fosse cultural, realmente não. O juiz determinou, eu vou cumprir. Hoje não se tem medo nem de juiz, hoje se dá tiro em juiz, inclusive. Eu estou conversando com minha colega advogada e professora universitária, Yádia Machado Salum. A gente vai fazer um breve intervalo, volta daqui a pouco para o segundo bloco do Direito em Foco. Até já. A mão que toca o copo não toca o volante. Olá, eu sou o Pastor Adler, estamos aqui com o programa Restaurando Vidas, toda sexta-feira na Rede Opinião de TV. Portanto, esteja conosco, contamos com sua audiência. Um abraço e que Deus te abençoe. Retornamos a esse segundo e último bloco do programa Direito em Foco de hoje, onde eu converso com a advogada e professora Yádia Machado Salum. O telespectador poderá mandar sua participação, comentário, crítica, através do e-mail direitoemfoco@mauriciomarangoni.com.br. Yádia, você já tem mais de 10 anos de experiência no magistério superior, nos cursos de Direito. Você foi professora da UNAR, você é professora nas Claretianas em Rio Claro, também na Unip em Limeira, também em cursos de pós-graduação. E certamente você deve ter um feeling daquilo que os acadêmicos em direito, futuros operadores do direito, têm com relação a essa mutação legislativa, que aliás ultimamente tem sido muito rica, em especial na área penal, o que eles sentem sobre isso. O que você sente, que mudanças ou que posturas esses futuros operadores, esses hoje ainda acadêmicos, nossos futuros colegas, têm, que manifestação que eles externam quando há uma mudança na legislação que traz um certo impacto na sociedade? Todo semestre, né, sempre vem alguma legislação relevante que modifica todo um contexto, principalmente na área penal, que isso está sendo muito corriqueiro. Aliás, só um parênteses, para quem não faz direito, ou para quem faz direito, ou quem pretende fazer curso de direito, que aliás é muito bom ser feito, independente de querer ou não ser advogado, ou operador do direito, enfim, é importante a gente salientar que o direito penal e o processo penal são as matérias na academia, eu milito muito pouco nessa área, mas são as matérias na academia que mais entretém os alunos, fascina. Ela é mais apaixonante, né? Então, no primeiro momento, quando você pergunta para um aluno do primeiro, segundo ano, a maior êxtase desse aluno é chegar exatamente no momento de ter aulas de direito penal. É interessante isso. Né? É super interessante. Quando eu chego, sou da área penal, para penal e processo penal. Então, quando eu chego para dar aula, né, na turma, numa primeira vez, realmente eu vejo, assim, membros da sociedade. Eles pensam como membros, né, da sociedade. Nossa, eu vou ter que conviver com os criminosos ao meu lado agora.
E aí, a nossa função como educador é justamente mostrar o outro lado. A gente tem uma Constituição Federal, Maurício, extremamente garantista para o réu. Protege. A gente tem um princípio, chama princípio da presunção de inocência. Essa lei nova, essa lei 12.403, que agora é de maio de 2011, ela, na verdade, aplicou esse princípio, né, constitucional na prática. O que é esse princípio? Ninguém poderá ser considerado culpado enquanto não houver uma sentença condenatória que não caiba mais recurso. Então, como que a gente justifica a prisão provisória? Você tem que ficar preso aguardando o seu julgamento, mas você é um presumidamente inocente, tá? Então, o que essa lei acabou fazendo, querendo ou não sei se realmente essa foi a intenção do legislador, acabou adequando a lei processual à Constituição Federal. Ou seja, você só vai preso se efetivamente for condenado. Existem as exceções, né? Sim, no caso de extrema periculosidade, hediondo, mas etc. mesmo essas exceções, mas está aguardando o processo preso. Mas não é porque ele é o culpado. Está guardando o processo preso por quê? Porque existe a possibilidade de destruição de provas, existe a possibilidade de ele continuar a praticar outras infrações, existe a possibilidade dele ameaçar a vítima, né? Subornar peritos, aliciar testemunhas falsas, fugir. Essa é a justificativa de alguém que está preso aguardando o julgamento. Não é um tratamento de culpado. Né? É para garantir o processo, por isso que é uma prisão cautelar, porque garante o processo. Então, os alunos, os estudantes, eles chegam assim como membros da sociedade, veem o direito penal no momento, nossa, é muita proteção para réu tem que ser pena máxima, pena de morte, prisão perpétua. Depois, essa é a nossa função, aí a gente vai ver, né, mostrar que realmente existe outro tratamento, outros princípios, outras garantias, e o que a lei processual, a lei penal faz é justamente adequar ao texto constitucional. E quando ele sai da academia, qual que é o impacto do operador de direito depois de formado com a área criminal? É um pouco decepcionante, no seu ponto de vista? Porque a teoria é uma, a prática é outra, bem diferente. Não, essa né? Você ter o tete a tete com o cliente, com o infrator ou com a família do infrator, é uma situação extremamente diferente. Não, essa é uma das frases que eu, inclusive, uso em sala de aula. Eu vou ensinar para vocês o que a lei dispõe, o que seria o certo. Lá fora, vocês vão ver que é completamente diferente. Então, realmente, eles sentem esse baque, né, de aprender uma coisa e não poder utilizar o que aprenderam fora, né, na vida profissional, o que aprendeu dentro da instituição, fora na vida profissional. Então, eles sentem um pouco. Tem aquela que está no sangue, né, que realmente, mesmo vendo tudo errado, mesmo vendo a lei não ser cumprida, se apaixona e veste a camisa e trabalha. Outros realmente adoram o direito penal na instituição, mas fora... Tem um choque. Vão partir para a família, vão partir para trabalhista, porque realmente eles têm medo. Falam, nossa, mas eu aprendi uma coisa e agora eu não vou conseguir aplicar o que eu aprendi. E, Ádia, você tem uma penetração muito forte nesse meio acadêmico e você também está sempre muito envolvida com a questão da reciclagem. Existem projetos de divulgação ou de cursos que venham a ser ministrados nas instituições que você leciona? O que você pode nos dizer sobre isso? Nossa, eu vou aproveitar nessa pergunta, porque justamente essa lei, como ela é extremamente recente, não existe material atualizado no mundo jurídico, né? Realmente os estudantes estão assim, nus, né, de obra jurídica sobre esse assunto. Então, preocupada realmente com isso, eu fiz uma proposta, foi inclusive essa semana, eu fiz uma proposta de um curso de extensão à distância, né? Vai ser todo material online sobre essa nova lei, sobre esse capítulo prisão e medidas cautelares, focada nas alterações que essa lei proporcionou no âmbito processual penal. Essa proposta eu encaminhei para o Instituto Superior Claretiano, né, que faz parte das faculdades claretianas de Rio Claro, e só estou aguardando realmente o posicionamento da instituição para lançá-lo. Ainda esse semestre, eu até gostaria de deixar meu e-mail, caso alguém se interesse, eu possa dar maiores posicionamentos sobre esse curso, mas realmente estou preparando um material, um roteirinho. Isso aí seria ministrado onde? Seria jogado material online,
né? O aluno entraria, ele faria matrícula nesse curso, é um curso de 30, no máximo 60 horas, então em um mês fecha-se o conteúdo. Então são lançados esses conteúdos, né, online, numa sala virtual, aí o aluno acessa. Interessante. Né? Ao final, vou preparar casos práticos para ele aplicar efetivamente a nova lei em situações que possam ocorrer. Então, realmente é um curso que visa a atualização do estudante, a atualização, inclusive, dos profissionais da área penal, em razão da falta de material que a gente tem, por enquanto, no mercado. Qual que é o seu e-mail, Yádia? Meu e-mail é meu nome, Yádia, com Y, YADIA, @terra.com.br. Então, aqueles interessados em se reciclar na área criminal, em especial nessa recente alteração da lei do nosso Código de Processo Penal, lá está no nosso vídeo, yadia@terra.com.br, poderá mandar um e-mail para que tenha informações sobre esse curso, né, Yádia? Com certeza. Assim que eu tiver algum posicionamento, eu já posso dar maiores informações, o site para fazer a inscrição, a matrícula. Mas eu acho que realmente é interessante para aqueles estudantes que já tiveram um processo penal e não vão mais poder rever esse assunto, para os profissionais que ainda, né, estão em dúvida com algum aspecto da nova lei. Um dos grandes abismos que nós, operadores do direito, temos, principalmente aqueles que estão distantes do meio acadêmico, é a constante atualização, né, Yádia? Isso é muito importante, porque você veja, uma lei pequena, se você for analisar, uma pequena alteração, ela traz impactos severos no nosso dia a dia, né? Não enormes. Infelizmente, o curso de Direito, quem optar por ele tem que saber que até o dia da morte vai ter que se atualizar. Muito bem. Yádia, antes da gente finalizar o programa, eu gostaria das suas considerações finais pela participação. Nossa, eu gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, estar aqui, podendo falar de um tema tão importante e que realmente me fascina, né? Já que eu sou professora de processo penal, eu me coloco à disposição e estou aqui, né, à disposição para qualquer outra. E sempre que necessário, eu vou solicitar a sua presença. Eu agradeço, Yádia, como minha amiga, minha colega, advogada e professora universitária também, você ter se deslocado de Rio Claro para cá para nos conceder essa entrevista. Agradeço também a audiência do amigo telespectador. Esse programa, aliás, é importante a gente frisar, todos os nossos programas, depois da exibição às quartas-feiras à noite, a partir da sexta-feira seguinte, ele é lançado no YouTube e qualquer interessado poderá acessá-lo através do youtube.com. Agradeço a audiência do amigo telespectador, boa noite a todos e boa semana.